né? Se você for analisar, analisa o seu contador. Como que é o rosto do seu contador? Geralmente é base muito reta. E, saca? Tipo assim, o cara vai ter uma base muito reta, vai ter o terço inferior mais destacado, porque geralmente pessoas que têm muita linha descendente é mais analítico, é mais perfeccionista, é muito bom, por exemplo, com planejamento, com organização. Agora você entrou num assunto muito complexo. É muito louco, porque como da maneira que você está falando, me leva a entender que a personalidade da pessoa está diretamente relacionado com o formato do rosto? Comportamento está diretamente relacionado com imagem, né? Imagem é comportamento. Não, mas uma coisa é a imagem que você pode construir, tipo a roupa que eu vou usar. Outra coisa é a imagem que você nasceu com ela. Cara, mas tem a ver, você acredita? E muito a ver. Então, tipo assim, exemplo, vamos pegar um exemplo básico aqui. Olhar é a área das emoções, correto? Então a gente imprime verdadeiras emoções na área do olhar, né? Quem é mais emocional, homem ou mulher? Geralmente, vamos dizem que é a mulher. Mulher é mais emotiva do que o homem, não é? O homem não é mais frio na relação das emoções, a gente não tem meio que esse tabu formado. Sim. Não tô falando de... Isso é uma maioria. Não, dá pra entender. Assim como existe... tendência geral, eu acho que como tendência geral... A mulher tende a ser mais emotiva e o homem menos. Como que é o olhar da morfologia masculina na face? Como que é o olho do homem, do gênero masculino? Ele é mais fundo, então o homem geralmente tem mais olheira. O olhar é mais cerrado, a sobrancelha é muito próxima do olhar. Como que a mulher enxerga e como que o homem enxerga? A mulher tem uma visão ampla e o homem tem um olhar focado. Então, o olho do homem imprime menos emoção do que o olhar feminino. Então, quando a gente vai fazer a análise, toda a imagem revela um comportamento. Qual que é esse comportamento? O olhar é mais cerrado? O olhar é amendoado? O olhar é descendente? Beleza. Tudo está imprimindo a emoção. Se o olhar é mais descendente, né, aquele olhar caído, o ponto interno é mais alto do que o ponto externo do olho. O olhar é um pouco caído. Não passa uma ideia de uma pessoa mais analítica, mais perfeccionista, às vezes de emoções mais para baixo, uma pessoa que não se anima tão facilmente, uma pessoa que está sempre preocupada com a estabilidade, com a organização. Isso transmite no comportamento e geralmente é o comportamento que ela tem. Raramente uma imagem não revela o comportamento que a pessoa tem, raramente. Não, mas isso eu entendo, porque o olhar não é uma coisa, é uma coisa que você altera com o seu comportamento. O olhar, ele se molda a partir do seu comportamento. Agora, as características ósseas não é uma coisa que você molda. Qual que é o comportamento do adolescente? Rebelde. Energia. O quadrado é o tiozão, não é? Sim. Na adolescência, nós tendemos a ter um rosto ascendente. Na vida adulta, o rosto tende a ficar mais retangular. E no envelhecimento, a gente tende a ter um rosto mais descendente. O formato da face vai mudando e o comportamento geralmente tende a mudar também. Sim, tá, entendi. Mas isso não significa que todo mundo nasce com o mesmo rosto. Não nasce, não nasce com o mesmo rosto. O que eu tô intrigado, na verdade, é o fato de uma pessoa que nasce, como você falou, a pessoa nasceu com o maxilar mais aberto, ele vai ser contador. Não é isso que você disse, mas... Linhas de estabilidade geralmente revelam um comportamento de estabilidade. E aí, geralmente, pessoas que são muito boas, por exemplo, com planejamento, com organização, não é a pessoa do criativo. Concorda comigo que se a gente fosse fazer... Você vai contratar alguém para sua empresa hoje. Você vai contratar comportamento e vai treinar as funções. Mas você contrata comportamento. Então não tem como você contratar uma pessoa para ser o seu financeiro, preencher planilha, trabalhar a parte de organização, se ela for uma pessoa muito dinâmica, muito astral, muito criativa, porque é como se fosse um comportamento contrário ao outro. Então, para a pessoa que eu faço a consultoria, eu tenho que analisar isso também. Como que é essa pessoa? Como que é esse comportamento? Não, isso eu concordo 100%. Agora... você como estudioso do assunto, o que determina o formato de rosto da pessoa? Não, aí é genética, né? É genético. Praticamente genético. Então a pessoa já nasce com um comportamento moldado. Não, acho que não com comportamento moldado, mas eu acho, Silvis, que cada pessoa nasce com alguns talentos e características que depois ela vai desenvolver. Não, mas
Sim, isso é fato, Pedrão, mas tipo, se o que determina pelo que eu tô entendendo, tá? Eu posso estar entendendo O que tudo determina errado. comportamento é formato de rosto. É, porque Então, eu tô entendendo isso. As pessoas vão ter o comportamento, vai ter aquele determinado comportamento ali. Se a pessoa ela tem a genética pra nascer com o rosto quadrado, então ela tá determinada a ter um comportamento que expresse... Mas você não acha Às vezes que ela pode ter a comportamento tendência. não é genético também, não? Hã? Comportamento muitas das vezes é genético também. Não, o comportamento ele tem de genética, mas tá diretamente ligado à genética do rosto. É Isso que como eu se quero não dizer. tivesse como separar. Entende? Tipo assim, muitas das vezes tá muito relacionado. Pode ser que tenha alguma coisa alterando ali. Por exemplo, vamos dizer que... Vamos pegar um exemplo do que a gente está falando aqui. Uma pessoa de triângulo de base ascendente ou hexagonal de base ascendente. Não tem como a gente fazer uma leitura, tá, de uma imagem analisando só um ponto. Ou seja, eu não vou falar sobre um comportamento analisando só um formato de rosto. É uma junção de comunicação ali. É, o que compõe a face, olhar, boca, nariz, proporções, gestos. É uma junção de um monte de informação que vai me definir com clareza qual que é um comportamento ali que essa pessoa tem. Mas vamos pensar só sobre o formato de rosto. Então, a pessoa tem muita linha ascendente na face. Linha de jovialidade, linha de criatividade, linha de inovação. Pessoas que não se preocupam com o passado, mas se sentem muito confortáveis com o ambiente de novidade. Tem uma mente voltada para relações. Essa é a linha ascendente. Linha ascendente. Que ela dá uma abridinha assim? Isso, é um Tá. triângulo de É a base base ascendente. menor e o topo maior. Exato. Essa pessoa geralmente tem isso no comportamento. Ela tem esse rosto, tem isso no comportamento. Quando é o oposto, e geralmente, qual que é o comportamento dessa pessoa? Ela tende a se dar muito bem em locais, ela vai gerar mais fruto com mais facilidade em locais que vai valorizar, ou locais que vão valorizar essas características de comportamento. Exemplo, ele vai trabalhar numa área de criação dentro da minha empresa de marketing aqui. Vai trabalhar em vitrinismo, montar vitrine aqui. Então, tipo assim, pessoas que tendem a ter no visual mais criatividade, de fato tem mais criatividade e vai ser positivo para essa pessoa estar em locais que vão usufruir mais dessa criatividade, vamos dizer assim. Do contador, a mesma coisa. De um advogado, a mesma coisa. Por que quando a gente vai ver uma série, por exemplo, Suits, o Harvey tem um rosto retangular? Porque imprime seriedade, confiança, sofisticação. E é o que é valorizado num comportamento de um advogado. Por isso que a série bomba. Então, um diretor de imagem de filme vai ter muita manha na hora de contratar um ator para o papel. Porque qual que é o comportamento do ator? Quem revela esse comportamento na imagem, principalmente no rosto? Tal ator. Então vamos contratar esse. Não pelo cachê ou pela fama dele simplesmente, mas pela comunicação visual que ele tem. E todo mundo vai interpretar essa comunicação visual, vai ser coerente com o papel. Né? Então, a imagem ela sempre está revelando comportamento.